Ezequiel 23. Oolá e Oholibá, as duas meretrizes. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Oholibá, sua irmã, e foram minhas e tiveram filhos e filhas, e quanto ao seu nome, Samaria é Oolá, e Jerusalém é Oholibá. Prostituiu-se Oolá, quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim, cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos se contaminou. As suas impudicícias, que trouxe do Egito, não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Por isso, a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais se inflamara. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém a ela mataram a espada, e ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isto, sua irmã Oholibá corrompeu a sua paixão mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores e sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalo, todos jovens de cobiçar. Vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. Aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia, na Caldeia, em terra do seu nascimento. Vendo-os, inflamou-se por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então, vieram ter com ela os filhos da Babilônia, para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias. Ela, após contaminar-se com eles, enojada, os deixou. Assim, tendo ela posto a descoberto as suas devassidões e sua nudez, a minha alma se alienou dela, como já se dera com respeito à sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas impudicícias, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como de jumento e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim, trouxeste à memória a luxúria da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Oholibá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu suscitarei contra-te os teus amantes, os quais, enojada, tu os deixaras, e os trarei contra-te de todos os lados. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soa, de Coa e todos os filhos da Síria com eles, jovens de cobiçar, governadores e sátrapas, príncipes e homens de renome, todos montados a cavalo. Virão contra-te do norte, com carros e carretas e com multidão de povos, por-se-ão contra-te em redor, com paveses, e escudos, e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus direitos. Porei contra-te o meu zelo, e eles te tratarão com furor, cortar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada, levarão teus filhos e tuas filhas, e quem ainda te restar será consumido pelo fogo. Despojar-te-ão dos teus vestidos e tomarão as tuas joias de adorno. Assim, farei cessarem-te a tua luxúria e a tua prostituição, provenientes da terra do Egito, não levantarás os olhos para eles e já não te lembrarás do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu te entregarei nas mãos daqueles a quem aborreces, nas mãos daqueles que, enojada, tu deixaste. Eles te tratarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida, descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituíste com os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. Andaste no caminho de tua irmã, por isso, entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Deus, beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. Encher-te-ás de embriaguez e de dor,
O copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. Tu o beberás, esgotá-lo-ás, e lhe roerás os cacos, e te rasgarás os peitos, pois eu o falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como te esqueceste de mim e me viraste as costas, também carregarás com a tua luxúria e as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor, filho do homem, julgarás tu a Olá e a Olibá? Declara-lhes, pois, as suas abominações. Porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue, com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que me geraram, ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ainda isto me fizeram, no mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram, no mesmo dia, ao meu santuário para o profanarem, e assim o fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, fora lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram, por amor deles, te banhaste, coloriste os olhos e te ornaste de enfeites. E te assentaste num suntuoso leito, diante do qual se achava a mesa preparada, sobre que puseste o meu incenso e o meu óleo. Com ela se ouvia a voz de muita gente que folgava, com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça, coroas formosas. Então, disse eu da envelhecida em adultérios, continuará ela em suas prostituições? E passaram a estar com ela, como quem frequenta uma prostituta, assim, passaram a frequentar a Olá e a Olibá, mulheres depravadas. De maneira que homens justos a julgarão como se julgam as adúlteras e as sanguinárias, porque são adúlteras, e nas suas mãos, a culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus, farei subir contra elas grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas, a seus filhos e suas filhas matarão e as suas casas queimarão. Assim, farei cessar a luxúria da terra, para que se escarmentem todas as mulheres e não façam segundo a luxúria delas. O castigo da vossa luxúria recairá sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Hebreus 10 versículos 19 a 39. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O castigo do pecado voluntário. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Apelo para o passado. A recompensa não tarda. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo,
aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Salmos 109. Imprecações contra os inimigos. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor, me hostilizam, eu porém, oro. Pagaram meu bem com o mal, o amor, com o ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, seja condenado, e tida como pecado, a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva, a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo que tem, lance mão o usurário, do fruto do seu trabalho, esbulhe nos estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe, não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre, como água, no seu interior e nos seus ossos, como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja, da parte do Senhor, o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Porque estou aflito e necessitado e dentro de mim, sinto ferido o coração. Vou passando, como a sombra que declina, sou atirado para longe, como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio, quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. Para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu, abençoa, sejam confundidos os que contra mim se levantam, alegre-se porém, o teu servo. Cobram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão. Porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Provérbios 27 versículo 13. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e, por penhor, aquele que se obriga por mulher estranha.